Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Partindo do verso 24. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, verso 24. Um dia bastante oportuno na presença do nosso Senhor, né, meus irmãos? Em que nós podemos louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Acompanhe comigo na sua Bíblia, por gentileza. Diz assim o texto: Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor e, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando Priscila e Áquila ouviram falar, levaram-no consigo e, com mais exatidão, lhe expuseram o caminho de Deus. Quando ele resolveu percorrer a Acaia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem bem. Tendo chegado, Apolo auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Jesus é o Cristo. Feche seus olhos nesse momento, curva a sua cabeça. Senhor, esta é a tua palavra, este é teu povo. Eu sou apenas um instrumento do Senhor. A minha voz pode chegar aos ouvidos, mas só o Senhor pode fazê-la chegar aos corações. Somente o Senhor para abrir os olhos do entendimento, para que possamos ver tamanha salvação. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós. Nós precisamos do alimento, ó Deus, que nutre a nossa vida espiritual. Para onde iremos, Senhor? O que faremos da nossa vida, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós estamos aqui, Senhor, pois Tu és o primeiro. Ó Deus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo louvor e toda exaltação. Venha sobre nós, ó Deus, sobre aqui a Tua igreja reunida, e que não saiamos da mesma forma, mas sim, Senhor, mais edificados, mais abençoados, ó Deus, mais firmes no Senhor e na Sua palavra. É o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Você já passou por algum estágio da sua vida em que você percebia que em algumas áreas você não conseguia crescer ou ir além do que você esperava? Você já passou por isso? De repente, no âmbito profissional, financeiro, nos seus estudos, você percebeu que você chegou num certo platô. Você já passou por isso? Em que a palavra é justamente essa: você não conseguia romper. Como uma barragem ali, você estava contido. Você já passou por isso? Ou até mesmo você já enfrentou alguma situação que te impediu de ir além? Algo que te segurava, algo que te prendia, às vezes um problema, uma situação que é como uma bola de ferro presa nos seus pés. Aquele pensamento, ele é bastante oportuno. Uma pessoa com uma bola de ferro presa aos pés não vai muito longe, não é mesmo?
Ela não consegue caminhar na velocidade apropriada, não consegue percorrer a distância apropriada. O bem da verdade, queridos, é que quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que nesta crescente da palavra de Deus, nesta expansão da palavra de Deus, que nós enxergamos aqui em Atos, Deus aperfeiçoou os seus servos para que Cristo seja anunciado com fidelidade. É certo que para a igreja aqui em Atos, diante do chamamento do Senhor, eles precisavam romper barreiras e muito além, até mesmo daquilo que eles planejaram. Só que eles poderiam contar com a força, com a direção e com o poder do Espírito Santo. É bem verdade quando é dito que se não caminhamos como devia ou não crescemos como devia, é porque nos falta poder do Espírito. Porque Ele vai além de nossas forças. É certo que muitos de nós, nessa toada de crescimento e maturidade, nós buscamos, nós aperfeiçoamos, nós criamos e buscamos estratégias, mas o que é necessário para ir além? Assim como essa igreja aqui, ela avançou, o que é necessário na nossa vivência como comunidade local, na sua vivência como um crente, na sua individualidade, para que você possa enxergar além da curva, para que você possa viver os propósitos e os desígnios do Senhor, romper como esta igreja aqui rompeu. Ora, a palavra de Deus vai dizer que nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. A caminhada na fé é um andar em ascendência, numa crescente e não numa decrescente. A própria palavra de Deus vai dizer que nós somos como a alva do dia, que vai brilhando, brilhando, até se tornar dia perfeito. Que o crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus é uma matéria cara, ou até mesmo a vida eterna é conhecer o Senhor. O desejo do meu coração nessa pregação é que nós possamos ir além em nossa vivência como servos, que nós possamos ir além como comunidade, que você possa ir além como família e que possamos ver o Senhor e o seu sustento em nossa vida, amém? Então aqui, queridos, nós observamos que não basta zelo, conhecimento ou eloquência. Apolo tinha tudo isso. Deus deseja servos humildes, ensináveis e comprometidos com a plena verdade do Evangelho. Pense no estágio de vida que você tem estado hoje. E esse desejo seu de crescer, e quando eu falo crescer, irmãos, não é um crescimento humano e carnal, mas um crescer no conhecimento de Deus, na vida de propósito, superando as dificuldades. Pensa nisso. Ora, às vezes só o zelo não é o suficiente. Você pode até olhar para si e dizer: não, eu sou zeloso, não, eu sou preparado, eu tenho conhecimento, eu até falo bem. Essas eram as marcas de Apolo. Só que neste momento da vida de Apolo, nós olhamos aqui que é necessário humildade. Aquele que quer aprender com o Senhor, amadurecer no Senhor e resistir no Senhor, será necessário humildade.
O nosso Senhor, Ele é manso e humilde de coração. Ora, em meio às penas, as mais duras penas da vida, é necessário ter um coração ensinável, ainda que não compreendamos. E um coração comprometido com a plena verdade. Temos estado assim, como Apolo. Este é o ponto do livro de Atos, que Lucas demonstra o cumprimento da promessa de Cristo, como nós vimos lá em Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas, aonde o evangelho saiu de Jerusalém, alcançou a Judéia, Samaria e agora avança pelo mundo gentílico. Nada e ninguém consegue impedir. Mas o que esses irmãos tinham? O que essa igreja tinha? Eles passam por perseguições, prisões, oposições. Eles estão em um contexto de idolatria, em um contexto de dor. Mas nós vemos aqui que Cristo continua edificando o seu povo e sustentando a sua igreja. Você deseja na sua caminhada de fé, ainda em meio às duras perseguições, aflições, dificuldades que eu sei que vocês passam, continuar avançando, não retroceder na caminhada? Você deseja isso? Você já entrou naquele estado de hibernação, tanto faz, ó céus, ó vida? O Senhor, o nosso Senhor Jesus, Ele é aquele que nos sustenta na nossa caminhada, nos ajuda em meio às nossas dores e nos faz crescer e avançar para os seus propósitos. De repente a dificuldade de hoje, a deficiência de hoje, é algo que Deus, em seus propósitos, Ele está trabalhando para amanhã. Às vezes eu estou com a Arilene e eu olho para ela, ela olha para mim, e eu digo da seguinte forma para ela: meu bem, você lembra aquela época que nós passamos por isso e por isso, por isso? Ela disse assim: lembro. Eu disse: se nós não tivéssemos passado, nós não tínhamos condições de estar vivendo o que a gente está vivendo hoje, e passado pelo aquilo que nós temos passado hoje. Aqui Lucas apresenta que até mesmo Apolo, para mostrar que até homens muito capacitados ainda necessitam crescer no conhecimento da verdade. Deus concede dons, mas também concede humildade para aperfeiçoá-los. Você crê que na rota da sua vida, da sua caminhada de fé, Deus está te aperfeiçoando? Ele está te lapidando, Ele está ainda que te provando ao fogo para tirar o melhor produto. Você crê nisso? Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, do verso 24 a 25. Nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria. Era um homem eloquente e poderoso nas escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito. Falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, embora conhecesse apenas o batismo de João. Aqui é destacada essas qualificações de Apolo. Lucas apresenta suas extraordinárias qualidades. Era natural de Alexandria, um dos maiores centros intelectuais do mundo. Era eloquente, era poderoso nas escrituras, era fervoroso, ensinava cuidadosamente. Entretanto, havia uma limitação importante: conhecia apenas o batismo de João. Queridos, isso não significa que ele pregasse heresia.
significa que a respeito da obra consumada de Cristo, era incompleto no consentimento dele. Significa que em seu entendimento da obra consumada de Cristo era incompleto. Provavelmente ele conhecia o ministério preparatório de João Batista, mas ainda precisava compreender com maior clareza todas as implicações da morte, ressurreição, ascensão e o envio do Espírito Santo. Era como que apóstolo estivesse vendo a vida na fé com as lentes embaçadas. Para o crescimento na obra do Senhor, nós devemos amadurecer em Deus como igreja. Nós precisamos aprender com as Escrituras e ter clareza da obra e da vida de Cristo. Não dá para crescer na obra do Senhor, não dá para crescer em nosso chamamento sem ter clareza da obra e da vida de Cristo. Aqui faltava a Apolo clareza. Mas nós também podemos aplicar isso em outras áreas e aspectos da vida. Diante daquilo que nós enfrentamos, diante daquilo que nós passamos, a falta de entendimento drena as nossas forças. E a falta de clareza do Senhor, dos atributos de Deus, da vida de Deus, nos faz ter como uma bola de ferro presa aos pés. Será que em alguma área da sua vida cristã, em alguma situação, ainda que seja do seu ministério, ainda que seja dos seus relacionamentos, ainda que seja em algum contexto de vida que você está vivendo, você tem estado assim, falta clareza da obra de Cristo, e é por isso que você já parou, já desanimou e já jogou a toalha? A grande questão é que a falta de clareza da obra e da vida de Cristo nos impede de crescer e amadurecer. É necessário. O próprio apóstolo era dizer que o desejo dele era que o povo se alimentasse de um alimento sólido, consistente, mas ainda estavam no leitinho, deixaram de crescer. Ei, deixa eu te dizer, como anda o nosso crescimento na fé? Ou será que já nos apegamos a um orgulho tão grande? Eu já sei tudo, eu já sei sobre isso, eu já passei por isso. Mas na verdade você continua tropeçando nas mesmas coisas. Apolo possuía a verdadeira piedade, mas ainda não havia alcançado um conhecimento completo do Evangelho. Assim somos nós. Nós cantamos que amor tão grande, que amor tão grande. Nós recitamos os hinos. Mas será que no fundo nós entendemos o que nos falta para que possamos enxergar com clareza? Eu tenho certeza que muitas vezes no primeiro tapa da vida, a gente fica tão perdido que a gente não consegue ver mais nada, nem Cristo, nem Evangelho, nem ninguém. O que nos resta é murmuração, reclamação. Não conseguimos dar um passo à frente. Aqui nós vemos um homem altamente gabaritado, mas mesmo assim, um homem que se dispõe a olhar com clareza as coisas do Senhor. Quando temos um entendimento claro da obra e da pessoa de Cristo e as suas verdades, nós não estaremos mais perdidos na nossa caminhada e na nossa fé. De repente você precisa pegar esse óculos, eu sei que nem todo mundo aqui está de óculos, e desembaçar. E essa clareza ela é só enxergada em Cristo e na sua palavra.
É por isso que aqui o Evangelho avança em Atos, porque há clareza. Pode ser que seu ministério seja parado, travado. Você não consegue falar de Jesus nem para o seu cônjuge mais, porque se você falar de Jesus para ele, ele vai gritar: sai daqui, fariseu. De repente você não consegue ver propósito de Deus em absolutamente nada. Você está sabendo que sua vida espiritual está minguando. Desembaça essa lente. Volte-se em humildade ao Senhor para aprender de Deus e o enxergá-lo com clareza. Ora, nós estamos diante de um homem regenerado. Ele fora um homem que recebera Cristo Jesus como Senhor e Salvador, mas mesmo assim a regeneração não elimina imediatamente toda a ignorância. De repente você realmente foi impactado pela obra de Cristo, você é um crente nascido de novo, a sua vida foi transformada, mas você ainda convive em laços de ignorância. E é por isso que o teu emocional anda lá e cá, altos e baixos, porque falta maturidade cristã, falta maturidade em Cristo. Como é que vai ser? Vai passar 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos da mesma forma? Por que existem pessoas que com 1 ano de fé, regenerados, crescem no Senhor, e pessoas que passam 10, 15, 20 anos como anões na fé, ainda que regenerado, carregando um certo grau de ignorância? Em que nós temos tido ignorância à face da vida? O que Cristo pode nos trazer com clareza, que os nossos olhos sejam abertos e você possa dizer: uau, como é que eu não vi isso aqui antes? É isso que o Espírito Santo faz nessa igreja. Nada para, ela avança. Ora, querido, se for necessário nós mudarmos a visão das coisas da vida, da fé, nós precisamos mudar. O Senhor nos chamou para viver uma vida nele, uma vida frutífera, uma vida frutífera. Quando você chegar lá para a idade avançada, você poderá olhar para o caminho e falar: realmente eu venci tantas coisas no Senhor. A respeito dessa obra magnífica em que Apolo é envolvido, era um homem zeloso, mas ele precisava enxergar Cristo com clareza. Por isso que a sã doutrina não deve ser desprezada naquilo que nós fazemos, igreja. A sã doutrina não deve ser desprezada na sua vivência de fé. A Escritura, ela sobrepuja a experiência. Ah, mas eu tenho excelente as suas experiências, mas a Escritura, ela sobrepuja a palavra de Deus, a Escritura. Existe um problema muito atual. Pessoas, às vezes elas confundem eloquência e até mesmo desenvolvimento pessoal com fidelidade a Cristo. Elas confundem entusiasmos com maturidade. Elas confundem conhecimento parcial com conhecimento suficiente. Ora, a igreja precisa sim de homens fervorosos, mas também de homens profundamente bíblicos, que olham para a Escritura e têm a Escritura como cerne. Não devemos nunca imaginar que sabemos de tudo.
Ser discípulo é uma matéria que consiste na vida inteira. Você já conheceu alguém que bate no peito? Eu sei de tudo. Você já conheceu alguém que bate no peito? Não preciso me arrepender. Já conheceu alguém que bate no peito e diz: eu sou bom? A vivência discipular de um discípulo de Jesus não é essa. Você quer crescer, você quer avançar. Nós queremos crescer e avançar. É necessário humildade. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 26. Apolo começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila ouviram falar e levaram consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando Priscila e Áquila ouviram e levaram consigo, com mais exatidão lhe expuseram o caminho. Eu fico pensando nessa cena aqui. Geralmente quem está falando em um auditório, ele está ali para falar, você concorda comigo? Ora, Apolo poderia bater no peito, Bel, e dizer assim, ó, o palestrante aqui sou eu. Sou eu que conheço. Sou eu que estou falando. Eu tenho fervor, eu tenho eloquência. E o interessante é que Priscila e Áquila, mesmo dentro do entendimento que ele não tinha clareza necessária a respeito da obra de Cristo, o que eles fazem? Eles escutam Apolo. Eu vejo aqui humildade em duas vias, tanto de quem está falando, tanto de quem está ouvindo. Você já passou por alguma situação em que você disse para si mesmo: eu não quero ouvir não, esse aí não tem nada para ensinar? Eu acho que em alguns domingos vocês devem passar por isso. O apóstolo Paulo vai dizer: ouça tudo e retê o que é. Eu me lembro que eu passei uma situação há uns anos atrás, em que nós estávamos naquela época de seminário, e vocês sabem que época de seminário é terrível. A gente está achando que sabe de tudo, sabe de toda a Bíblia, e que a gente não precisa ouvir. E ali naquela época de seminário, eu estava dentro de um contexto que eu tinha de ouvir pessoas que não tinham tanta maturidade na caminhada de fé, e até mesmo o conhecimento necessário na palavra. E eu indagava sentado no banco por que eu estava passando por aquilo. Senhor, misericórdia. E eu olhava e tinha outros pastores muito mais experientes fazendo a mesma coisa. E mesmo naquela época, uma coisa eu percebia no meu coração por parte do Senhor, que eu precisava ter paciência, que Ele estava trabalhando a minha paciência e a minha questão da humildade. Eu me lembro de alguns pregadores e pastores que falam enquanto eles estavam pregando, e um dos que estavam ali ouvindo era Russell Shedd, aquele da Bíblia Shedd. Eles olhavam para Russell Shedd e ele estava lá anotando tudo. E como aquilo demonstrou um caráter de humildade. Aqui eu vejo humildade em Apolo, que está falando, e depois ele vai ouvir, e também de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila, eles não humilharam Apolo, eles não discutiram publicamente, eles não ficaram na internet debatendo para saber quem tinha mais conhecimento.
mas levaram para uma conversa particular. Ensinaram e Apolo ouviu. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, igreja de Jesus. Olhe bem para mim, que eu acho que essa é uma das frases mais importantes desse sermão. É impossível crescer sem humildade. É impossível. Nós vamos continuar avançando como igreja, com humildade. Eu, quanto pastor, não posso bater no meu peito e dizer eu sei de tudo e vocês não sabem de nada. Coitado do pastor que faz isso. Mas você também que lidera a área, que está sentado nesse banco, você precisa entender também que você precisa aprender. Todos nós precisamos. Os grandes homens de Deus nunca deixaram de ser ensináveis. De repente, nessa situação que você está passando e que nós estamos passando, Deus quer te ensinar alguma coisa e você está resistindo, porque o teu coração é orgulhoso. Existe um texto bastante conhecido em que Jó é indagado: Jó, onde você estava quando eu fiz o firmamento? Aonde você estava? Na verdade, o teu coração entrou em um poço de orgulho que você não consegue mais aprender com o tratamento de Deus, com aquilo que Deus muitas vezes nos faz passar para que possamos aprender e crescer. Cristo, Ele aperfeiçoa a sua igreja, e muitas vezes a providência ela é carrancuda, ela é difícil, mas que nós possamos aprender. Nenhum servo, nenhum crente, nenhum cristão é autossuficiente. Olhe para o contexto da sua vida, para as áreas do seu viver e diz: o que Deus está tentando me ensinar? O que meu irmão do meu lado está tentando me ensinar? O que muitas vezes a minha liderança ou o meu pastor está tentando me ensinar? A igreja é uma comunidade de ensino mútuo. Nós pegamos aqui Priscila, Áquila, Apolo, dentro de um contexto de ensino mútuo. Agora, se já sabemos de tudo, irmãos, aí é complicado. Isso serve para várias áreas da vida. Várias áreas da vida. Se tem uma pessoa que eu aprendo muito, é com minha esposa. Pensa numa mulher sábia, irmãos. Quem conhece a Lene sabe disso. Sabe do que eu estou falando. Ela é sábia mesmo. E eu falo que muitas encrencas que eu acabei arrumando no decorrer desses 18 anos é porque eu não dei ouvidos a ela. Mas ela também aprende com esse pastor velho aqui, não é mesmo? Dentro de casa é assim, na vida é assim, na comunidade de fé é assim. Por isso não resista àquilo que Deus está tentando te ensinar, não resista àquilo que o seu irmão está tentando te ensinar. Tenha humildade. A Bíblia diz que Deus ele dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Por isso o orgulho ele sempre irá impedir o crescimento. Quem não aceita a correção dificilmente amadurece. E aqui no contexto da igreja de Apolo, Áquila e Priscila, a maturidade estava centrada nisso aqui, ó. Deixa eu te dizer uma coisa: na nossa vivência de fé aqui na igreja, se tirar isso aqui e fazer aquilo que está aqui na nossa cabeça, dá ruim. A nossa legislação, o que rege não é a Constituição? Por que na igreja a gente quer tirar a Bíblia no reino do Senhor? A Escritura que é suficiente.
Por isso não é o que eu acho, o que eu penso, mas aquilo que a Escritura diz. O que a Escritura diz a respeito da igreja, a respeito dos relacionamentos, a respeito da sua vida no trabalho, a respeito das provas que você passa, a respeito do culto que a gente presta. O que a Escritura diz? Quando corrigimos, devemos corrigir em amor, com sabedoria, sem exposição desnecessária e sem um espírito de superioridade. Olhe para a sua Bíblia, por gentileza, no verso 27 ao 28. Diante disso, nós vemos aqui no verso 27, querendo ele percorrer a Caia, os irmãos o animaram e escreveram aos discípulos para que o recebessem. Tendo chegado ali, ajudou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras que Jesus é o... Preste bem atenção. Diante dessa postura de humildade e de crescimento mútuo, o que é dito aqui? Parece que ele sai de lá com carta de recomendação. Se fôssemos ser recomendados, ainda que por homens, se homens fossem recomendar a sua vida, seria com essas palavras: recebe ele aí. Olha aí para o seu histórico. Vamos olhar para o nosso histórico na nossa caminhada de fé na igreja do Senhor. Seríamos recomendados na fé? Como que seria isso? Aqui nós percebemos que ele tinha um propósito, um desígnio no seu coração, querendo ele percorrer a Caia. O que os irmãos fazem com ele? Anima, encoraja. Queridos, a obra de Deus, ela tem uma sincronia perfeita. Ela tem uma sincronia perfeita. Às vezes nós queremos fazer a obra de Deus, e pelo fato do orgulho ter tomado o nosso coração, da braveza ter tomado o nosso coração, a murmuração, a gente tem até planos e sonhos bons. Você já parou para pensar, ou já passou por alguma situação que alguém chegou com um sonho muito maravilhoso, um propósito muito maravilhoso, aí você olhou e fez assim: o plano é muito bom, o propósito também, mas esse aí não vai muito longe não, é muito sério. Aqui a igreja anima. Diante dessa postura de Apolo, de humildade, de aprendizado mútuo, a igreja o anima, encoraja. As coisas do Senhor é assim, irmãos. Nessa questão do crescimento da fé e da crescente da palavra de Deus, naquilo que é puro, naquilo que é de boa fama, existe verdade. Agora, quantas pessoas saíram de contextos, debaixo de guerra, debaixo de crise, debaixo de desavença, e até mesmo para cumprir algo solo, como se a igreja de Jesus não fosse importante. O resultado dessa postura de Apolo é maravilhoso. Tendo chegado ali, o que é dito? Tendo chegado ali, ajudou muito aqueles
essa postura de humildade, essa postura de crescimento, ela gera fruto. É por isso que Jesus diz que pelo fruto você conhece a árvore, não é mesmo? Pode uma árvore boa produzir fruto ruim? O resultado da vida de Apolo, ele tem ali o apoio da igreja, ele tem o ânimo da igreja com ele, o encorajamento da igreja com ele. Ele não está andando sozinho, pelo contrário, ele está caminhando com o povo de Deus em crescimento, e o resultado é que muitos daqueles, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, demonstrando pelas Escrituras. Ele demonstrava, ele convencia como? Como é que ele convencia? Pelas suas experiências pessoais, pelo seu achismo, pela Escritura, revelação especial de Deus. Você quer conhecer Deus? Você quer conhecer Jesus? Partimos da Escritura, aquilo que a Escritura ensina, aquilo que a Escritura revela. Agora Apolo, ele está mais preparado. Só abrindo entre aspas aqui, olhe bem para mim. Nós falamos, se homens tivessem que te recomendar, o que eles diriam a respeito, a teu respeito? Haveria encorajamento para cumprir o propósito? Mas eu quero mudar um pouquinho o foco. Olha aqui para mim. Diante daquilo que você enfrenta e Deus te faz passar para o seu crescimento, o que Deus diria ao teu respeito diante das provas e das situações que você passa? O que o Senhor diria ao nosso respeito? Seríamos recomendados pelo Senhor ou reprovados? É tempo de arrependimento. É tempo de olhar para si, bater no peito e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Eu tenho sido orgulhoso. Eu não tenho conseguido aprender, nem com o Senhor, nem com os meus irmãos. Eu não tenho sido humilde. Eu tenho resistido. E é por isso que eu estou com a bola de ferro presa aos meus pés. Mas eu quero ir além. Eu quero conhecer o Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor é Salvador. O Senhor transforma vidas. E eu quero ir além. Vai viver aqui dentro, vai passar tanto tempo, entrando e saindo no domingo da mesma forma? Ou vamos abrir o peito e dizer hoje: Senhor, o Senhor pode me preparar, o Senhor pode me amadurecer, o Senhor pode me fazer ver aquilo que eu não consigo. Ora, aqui vai dizer que aqueles que mediante a graça haviam crido, a fé é resultado da graça. Apolo não produziu fé, ele foi um instrumento. Ao ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, você já creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Você já se entregou totalmente aos cuidados de Jesus? Ou com orgulho e prepotência você tem resistido ao Espírito Santo? Tem vivido uma vida inteira sem o Senhor, longe do Senhor e da sua presença, fora dos seus caminhos. Eu queria te dar pelo menos alguns minutos para você poder fazer, para que façamos juntos um exame de consciência. Amém?
curve a sua cabeça nesse momento, feche os seus olhos. A salvação é fruto da graça de Deus. A Escritura ela é suficiente para revelar Cristo Jesus. A missão da igreja é proclamar Jesus como Messias prometido. Senhor, olhe para o nosso coração nesta manhã. Nós precisamos, ó Deus, da Tua Palavra, de homens que preguem a Tua Palavra. Nós precisamos do Evangelho e nós precisamos crescer no Senhor. Por isso, Senhor, gera humildade no nosso coração para aprender de Ti. Nós não somos donos da verdade, mas nós dependemos do Senhor. Venha sobre nós, Senhor. Venha sobre a Tua igreja aqui reunida nesta manhã. Ó Senhor, nós precisamos de Ti. Senhor, aqui nós estamos como igreja e povo Teu. Nós queremos, ó Deus, diante de Ti, condiciona o nosso coração para que aprendamos do Senhor e possamos amadurecer na fé. Não nos deixe como nanicos, ó Deus, espirituais que não entendem e nem veem com clareza, mas que possamos enxergar o Senhor de tal modo que possamos avançar na caminhada. Olhe para cada coração nesta manhã, olhe para cada vida, e que sejamos edificados no Senhor e na Sua Palavra. É o que nós oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém.